Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos indo aí de quarentena, para quem pode ficar em casa e para aqueles que não podem, eu espero que sejam muito bem amparados pelo plano espiritual nas suas atividades aí do dia a dia. Hoje eu vou começar esse vídeo contando uma passagem para vocês que eu gosto muito, está lá em Atos dos Apóstolos. Pedro, o apóstolo Pedro e João subiam a escadaria de um templo na hora da oração, quando um coxo, um aleijado, que pedia esmolas desde sempre, naquela escadaria, olha para os dois e pede uma moeda para eles. Pedro para, olha para ele e fala assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Dá as duas mãos para o aleijado e pede para que ele se levante em nome de Jesus Cristo. E o milagre se opera, o coxo consegue levantar e eles entram juntos andando no templo. E por que eu estou contando essa história para vocês hoje? Porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, nós estamos testemunhando a história desse planeta. Essa história se contará por séculos e séculos e séculos adiante. E para nós espíritas é uma grandíssima oportunidade de diversificarmos a nossa maneira de ação. Nós não estamos mais dentro dos nossos centros espíritas aplicando um passe, fazendo uma palestra, desenvolvendo algum tipo de trabalho mediúnico, porque as casas também precisam ficar fechadas. Mas existe uma outra gama enorme de maneiras de que nós possamos exercitar essa caridade. Se você não sofreu nenhum tipo de decréscimo na sua renda, ótimo, e pode de alguma forma contribuir para os trabalhos assistenciais das mais diversas dos mais diversos tipos que tem no Brasil inteiro. Eles estão passando pires, estão desesperados. Então faça isso, ajude. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem se você conseguir doar dinheiro para um hospital que faz trabalho assistencial, para um orfanato, para um asilo, para as próprias casas espíritas que também precisam de recursos para se manterem abertas, para moradores de rua, para doando cesta básica, para as ONGs que cuidam dos animais que são recolhidos nas ruas e outros todos os animais. Esses então estão muito desesperados, porque é uma tendência natural que nós doemos dinheiro para os humanos e acabemos nos esquecendo dos nossos irmãos animais. Enfim, se você tiver a possibilidade maior ou menor, lembrando aquela passagem quando Cristo vê os fariseus colocando 10 moedas de oferta no templo, e vem uma senhorinha lá no meio deles e coloca uma moedinha, e Jesus fala para os apóstolos: olha, muito mais valor tem para Deus aquela moedinha que ela depositou, que para ela é muito mais sacrificante de dar, do que os 10 moedas que os outros estão dando, porque eles têm de sobra e ainda se gabam disso. Se você puder ajudar com qualquer forma, de forma material, faça, você vai se sentir muito bem com isso. Mas e se não? É óbvio, nós todos também sofremos de alguma forma algum decréscimo na renda. Nós não, a maioria de nós, eu imagino. Como nós podemos contribuir? E aí vou lembrar de algumas coisas que todos nós já lemos ao longo da nossa vida. Lá no Evangelho capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o texto de Paulo, o apóstolo, começa assim: fora da caridade, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Olha a importância disso. A importância da caridade, e ela não precisa ser necessariamente material, e não sendo material, a gente não precisa nem estar na rua para fazer. No livro dos médiuns, no último capítulo, tem vários textos curtinhos, colaborações de diversos espíritos. O item 15 é assinado pelo Espírito da Verdade. Ele começa assim: todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida das suas faculdades. Ora, não se cobre por aquilo que você não consegue fazer, mas entregue aquilo que você pode fazer. E o que você pode fazer? Você pode orar,
Você pode fazer como Pedro fez com um coxo, você pode orar por alguém. A tua oração, a tua boa vibração tem uma força enorme. Você pode dar um conselho para alguém que esteja sozinho, desesperado. Mas todos nós, muitos de nós estamos passando por dificuldades psicológicas para mantermos o nosso equilíbrio numa situação como a de agora. Você pode ajudar aconselhando. Você pode ajudar fazendo vibração, fazendo leituras do Evangelho diárias, entregando essa boa energia para a espiritualidade para que ela possa entregar aonde for mais necessário. Não é porque a gente está parado dentro de casa que nós estamos inaptos a desenvolver essa caridade. Caridade, para mim, é verbo, nem é substantivo. Porque caridade só faz sentido em ação. Caridade é amor em ação. Ela exige movimento, então vamos colocar isso para funcionar. Todos nós temos esse amor dentro da gente, é só colocar em ação. Eu tenho um amigo incrível que fala assim, que o amor é o que o amor faz. Amor é verbo também. Como é caridade? Paulo sempre disse, né? E naquela carta famosa aos Coríntios, no final, ele fala que no final ficam a esperança, a caridade e a fé, mas a mais importante de todas ainda é a caridade. Então que nós não nos furtemos, mesmo nesse momento em que parece que nós estamos de mãos atadas ou com recursos limitados, a usar aqueles que nós temos. É uma oportunidade de nós diversificarmos a nossa maneira de agir na sociedade, de darmos a nossa contribuição, ainda que enclausurados. Como últimas referências, eu quero dar duas referências sobre a prece. E uma delas, em Pedi e obtereis, lá no capítulo 17, sobre a eficácia da prece, ele fala assim, Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que elas as deixasse sem serventia, a vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Sendo livre, o homem deve agir num sentido ou no outro. Quer dizer, a gente tem para usar, então façamos o uso. Vamos usar aquilo que a gente tem dentro do recurso que a gente tem disponível. E cada um tem o seu quinhão para contribuir no limite da sua faculdade, seja ela qual for. Por último, pergunta 662 do Livro dos Espíritos. Eu já me desculpo se o vídeo ficou um pouco longo demais. Pode-se com utilidade orar por outrem? Leiam a resposta. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que ele deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio por quem oramos os espíritos bons, que lhe vão sugerir bons pensamentos, dar força de que necessitem para o seu corpo e para a sua alma. Mas ainda aqui, a prece de coração é tudo, a dos lábios nada vale. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Vamos exercitar isso. Se tivermos prata e tivermos ouro, ótimo, todos nós nos sentiremos maravilhados em poder ajudar quem está precisando materialmente. Mas se não temos, existem outras tantas coisas que nós podemos colocar em ação agora, independente de estarmos ou não dentro de uma casa espírita. Espero ter colaborado. Beijo no coração de vocês todos.